Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Dois dedos de conversa com dois dedos de ciência e sustentabilidade, uma colaboração já bastante duradoura com o nosso professor Aragão. Bom dia, professor, sempre pronto a colaborar com a Alvor FM, com os dois dedos de conversa. Para hoje, qual é o tema que escolheu? Ora, bom dia, sim, pois cá estamos mais uma vez. O tema hoje foi a acidificação dos oceanos. Agora vamos lá saber o porquê, não é? É importante. Ora, e primeiro dizer o que é ser ácido ou alcalino, mas isto todos sabemos. Claro. Até no escolher da água exatamente. Bebemos, Temos uma das águas mais alcalinas de Portugal, que é a água de Monchique, passa publicidade. Correto, era o exemplo que eu ia dar. Exatamente. A água de Monchique tem um pH elevado, cerca de 9,5. As outras têm todos mais baixo, de maneira que alguém que seja melhor com a alcalinidade é a água de Monchique. Exatamente. Ora bem. A acidez é medida pelo pH. Quando o pH é 7 é neutro, abaixo dele abaixo de 7 é ácido, acima dele é alcalino. E para a saúde até é importante saber, porque a célula cancerígena se desenvolve e se multiplica com um pH ácido. Exatamente. Mantendo o corpo o mais possível alcalino, portanto, é uma defesa indireta contra situações dessas. Ora, mas o nosso tema, como disse, é o pH da água dos oceanos. E a água está realmente a acidificar muito significativamente. E porquê? Porque o dióxido de carbono, o CO2, que lançamos na atmosfera, grande parte é fixado nas águas. Isso modifica a sua composição química, diminuindo o pH, portanto acidificando-os. Cerca de 30% do CO2 produzido é fixado pelos oceanos. Professor, isso também está diretamente ligado com as conhecidas chamadas chuvas ácidas, não? Pois com certeza, porquanto existindo na atmosfera o vapor d'água, H2O, o CO2 produzido, quando a umidade é significativa, há uma reação entre o CO2 e o H2O, juntam-se os dois e dão o CO3H2, que é exatamente o ácido carbónico. Exato. De maneira que, mesmo a nível da atmosfera, por vezes converte-se em ácido carbónico e este ácido carbónico, depois vir para a Terra através da chuva ou através da neve, vem com uma franca acidez e queima as folhas das árvores, tudo o que é herbáceo, pois é um ácido fraco, mas o que não quer dizer que grande quantidade não queime e faz esse problema. É verdade, sim, tem havido essas chuvas ácidas. Ora, mas nos últimos 25 milhões de anos, a água da superfície oceânica, eu digo a superfície porque é a nível da superfície que se passa muito, a superfície é relativa, claro, mas os metros, é aí que se passa muito o processo dos seres vivos, tem um pH que varia entre 8,0 e 8,3, portanto, francamente alcalina. E foi com este pH que a vida marinha se desenvolveu e evoluiu ao longo desses milhões de anos todos, e se ele mudar, claro que vai afetar a vida de todos quantos estão dependentes das águas dos oceanos. Ora, desde a época pré-industrial, uma centena de anos, que não são muitas, já aumentou cerca de 30%. Isto corresponde a 0,1 no aumento da acidez. No ritmo atual, vai aumentar entre 0,2 a 0,4 unidades, o que realmente, como acabamos de dizer, nunca aconteceu nos últimos 25 milhões de anos, e é um aumento muito rápido. Que efeitos já registados, que isto é que nos interessa saber para confirmar o problema? Por exemplo, a alteração na formação dos exoesqueletos e das conchas dos seres marinhos, porque falta o carbonato na água, que lhes faz falta para construir o esqueleto e construir a concha. É com o carbonato que se faz com diminuição, isso implica depois uma diminuição na taxa de crescimento e, obviamente, na taxa de reprodução e, como tal, uma grande diminuição do número de exemplares dentro de cada espécie. Por exemplo, os corais
em que a sua particular importância era serem o local de refúgio de cerca de um quarto das espécies marinhas, têm morrido em larga escala, é chamado branqueamento dos corais. Outro caso menos conhecido, mas também já confirmado, é o caso dos tubarões. Os dentes de tubarão não estão fixados nas gengivas, como nos humanos. Eles têm várias filas de dentes, cerca de pelo menos 3, unidas às mandíbulas por um tecido conjuntivo. Quando a fila mais exterior se deteriora, é substituída em 24 horas pelos dentes da fila mais interna. E na vida de um tubarão, se for assim mais longa, chega a substituir 30 mil dentes ao longo da sua vida. Que é com os dentinhos dele que ele sobrevive. Pois é. Eu estava a pensar nisso. Ora, mas com esse mal podemos beber nós, professor. Diga. Com esse mal podemos beber nós. Assim, de uma maneira simplista, não é? De qualquer maneira, ele faz parte do esquema ecológico e sem ele muita coisa se alteraria para pior. Claro, da cadeia alimentar, exatamente. É isso. Ora, a diminuição do pH da água para 7,3, que é a tendência atual, interfere na produção e na conservação dos dentes dos esqualos, que é o grupo ao qual pertence o tubarão, e põe em risco da sua sobrevivência. E isto, digamos, mas vai ter assim um efeito tão grande. É que, por exemplo, no caso humano, quando alguém bebe uma cola, o pH da cola é 3. É um pH super ácido. Ui. É verdade. E os dentes são afetados, os nossos, também é afetado por isso. Só que é apenas durante uns segundos, enquanto o dente está molhado na passagem da cola. Já no tubarão, os dentes estão em permanente contacto com a água, que lhes dissolve o cálcio, e lhes dissolve o fosfato e os dentes vão se desfazendo. E isto foi constatado, embora a nível experimental, portanto, não em mar aberto, mas em zona controlada. Professor, desculpa a minha ignorância, mas esse ácido é o chamado ácido cítrico? O ácido cítrico? Sim, que no caso da Coca-Cola. Sim, eu não lhe posso neste momento dizer porque pronto, é uma vida que nem de perto nem de longe, nem, digamos, nem recente, nem a longa distância me tenha passado. E então posso me informar, mas desconheço neste momento, não lhe posso garantir se é o ácido cítrico responsável por essa acidez tão elevada, se é mais do que isso. Mas eu penso que é mais do que isso. Porque reparem, uma laranja, pois é ácido cítrico essencialmente, e no entanto não tem esse pH, tem um pH mais elevado. Portanto, na cola deve haver mais ingredientes que levam a uma acidez dessa. Mas não sei dizer se há um ácido cujo nome seja característico da cola, se é a circunstância de vários produtos de que ela é feita. Ok, mas, professor. numa próxima situação podemos esclarecer isso. Outra situação, e para terminar, os fitoplânctons, que são aqueles minúsculos organismos marinhos que servem de base de alimentação a tudo, libertam um composto químico que já uma vez aqui falámos acerca da produção das nuvens, que é o dimetilsulfeto, é conhecido pelas letras maiúsculas de sigla DMS, o dimetilsulfeto. Ora, este dimetilsulfeto, como a palavra diz, contém enxofre, contém enxofre. E o enxofre quando lançado na atmosfera, leva à formação de nuvens de uma forma muito mais fácil e rápida, levando então a um efeito de resfriamento. O que é que acontece? É que aqui também, experimentalmente, verificou-se que a acidificação e o aumento da temperatura da água, os dois em conjunto, diminui a produção deste dimetilsulfeto por parte dos fitoplânctons de uma forma muito significativa, criando assim um ciclo que reforça o aquecimento global. Eles produzem menos, há menos nuvens, há mais calor, eles produzem ainda menos e forma-se assim um ciclo, que são os vários ciclos que têm levado ao aumento da temperatura global de uma forma significativa. E só para terminar, neste momento a diminuição deste dimetilsulfeto está calculada em cerca de 7%. Pode não parecer muito, mas o que é facto é que nestas situações uma pequena variação determina a médio e a longo prazo modificações muito maiores.
Esta acidez dos oceanos que estivemos a falar é chamada o gêmeo mau das mudanças climáticas. Pois. Porque não se tem falado muito nele, mas ao mesmo tempo que as outras mudanças a nível terrestre e atmosférico só são mais visíveis, a dos oceanos está a acontecer em paralelo, por isso chamada o gêmeo mau das mudanças. Como é que vamos impedir isto? Pois olha, até ao momento atual parece-me que só com as reduções ou a redução das célebres emissões do dióxido de carbono. É certo que países um bocadinho mais ricos e preocupados, como por exemplo a Noruega e a Islândia, têm feito outras coisas, como por exemplo retirar do ar o dióxido de carbono e através de bombas lançá-lo, não me lembro agora a palavra certa, mas lançá-lo a grandes profundidades, onde com a pressão aí existente ele se transforma em rocha sólida. Muito bem. É uma forma. Só que é uma forma, além de dispendiosa, só para quem tem energia quase gratuita, como é o caso da Islândia, a partir da energia térmica dos vulcões, e consegue a partir disso fazer isso com alguma rentabilidade, mas que não é, digamos, muito significativa em termos do planeta inteiro. Muito obrigado, professor. Já esgotamos hoje o nosso tempo. Dei uma vista de olhos aqui ao Dr. Google e realmente a Coca-Cola tem um ácido cítrico, entre vários ingredientes, evidentemente. Sim. Um grande abraço, até à próxima. Então, até à próxima. Até à próxima. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.